cidade de Eutópolis é fictícia, mas se nós olharmos a história que foi criada, parece com muitas cidades, muitos municípios do país. E durante esse tempo foi feita a campanha eleitoral por parte dos candidatos a vereadores, vice e de candidatos a prefeitos, vices e dos vereadores. Ao todo, nós tivemos um trabalho na terceira série de formação de ideologia partidária, onde os alunos eles montaram 5 partidos políticos, cada um vinculado a uma ideologia. A TAT tem o objetivo de discutir e apresentar propostas para o município de Eutópolis, propostas baseadas nas linhas ideológicas de cada partido. Portanto, vamos ouvir o que os candidatos têm a nos dizer e apresentar como proposta relevante para a melhoria da qualidade de vida da população de Eutópolis. O nosso professor Tiago Vasconcelos vai ser o mediador desse debate. Povo de Eutópolis, boa tarde. Nós vamos começar o debate e inicialmente eu vou te explicar a nossa dinâmica, né? Nós teremos 3 blocos. No primeiro, os candidatos têm tema livre, farão perguntas entre si, somente podendo perguntar uma vez, responder uma vez. No segundo bloco, os temas serão sorteados, tá? A ordem de pergunta e de resposta já foi pré-definida, é a ordem numeral dos partidos, não é isso? E no terceiro bloco serão perguntas vindas da plateia. Presta atenção. Você tem a oportunidade de fazer perguntas aos candidatos, formular essa pergunta por escrito e entregar aqui na frente para um dos professores até o final do segundo bloco. Evidentemente, as perguntas não podem ser de cunho pessoal. Nada que fuja da cidade de Eutópolis. Todas as perguntas só serão aceitas se tiverem relação com a cidade. Uma honra estar representando o Partido Revolucionário Comunista, de legenda número 5. E a minha questão na área, muito se tem discutido acerca sobretudo com o legado das Olimpíadas, da questão ambiental no Brasil, mas geralmente da maneira da esfera federal. Eu gostaria que você falasse um pouco o que o seu partido entende como prioridade em relação à sustentabilidade na cidade de Eutópolis. Quais são as suas propostas que visem a conservação e preservação do meio ambiente em Eutópolis? Obrigado. Candidata, a senhora dispõe, evidente, 2 minutos para a sua resposta. Boa tarde, querida cidadã e querido cidadão de Eutópolis. É com grande honra que nós estamos aqui para representar o Partido Democrático pela Liberdade. Como vocês sabem, o nosso candidato a prefeito não está aqui por motivos de saúde e nós queremos dizer que, independente de qualquer problema, qualquer situação diversa que possa acontecer, nós estamos aqui para representar o povo da maneira que for, com todas as nossas forças e garra. Bom, respondendo à pergunta do nosso querido candidato, muito obrigada por essa pergunta. Esse é um dos pontos fortes do nosso partido. Sustentabilidade é um tema de extrema importância. É indiscutível discutir este tema. Nós estamos, nossos projetos, nossos planos são a implantação de propostas que visem o recolhimento de lixo, primordialmente, pelo saneamento básico do nosso partido, através de microempresas que nós estaremos apoiando por meio de concessões fiscais e apoios de iniciativa privada. Obrigado pela resposta. Diferente de uma visão até mesmo imediatista que enxerga que a problemática ambiental ela deve ser combatida nos problemas e não na causa, o PRC entende que, embora pareça clichê e repetitivo se falar de conscientização, não há como fugir disso. Quando o PRC fala que a educação é a nossa base de governo, mesmo que isso não seja restrito ao ensino academicista, às pesquisas acadêmicas,
A gente está entendendo a educação também quando se fala de meio ambiente, quando se fala de projetos que visam a integração das pessoas com a causa ambiental. E não há outra forma de melhorarmos a cidade, melhorarmos o espaço urbano, se as pessoas não entenderem que, mais do que pertencentes àquele lugar, elas precisam coexistir de maneira harmônica com tudo que lhes cercam, seja os animais, a fauna, a flora, toda a biosfera. E é justamente nisso que é o foco de campanha do PRC. É lutar para que a gente um dia entenda que a preservação ambiental e o desenvolvimento ecológico não é apenas um direito, mas é uma necessidade, é uma prioridade, é uma questão de urgência. Nós não podemos ver o meio ambiente apenas como forma de alcançar riqueza, mas como forma de existir e de se fazer como ser literalmente pertencente àquele espaço. Por isso que o PRC aposta em microprojetos que visem a integração dos alunos em parceria com as escolas e universidades, que tenham como esse objetivo, conscientizar e expandir a participação popular. Sairmos de medidas apenas governamentais, o governo vai fazer isso, fazer aquilo, e a população se entender como corresponsável pela realidade. Obrigado. Ele concorda completamente com o exposto pelo seu partido, mas nós gostaríamos que os senhores fossem mais claros quanto à disponibilidade de recursos destinados exatamente para este tema, sendo que os impostos que nós temos no Brasil, primeiramente falando, pelo 5º ano consecutivo, é o último no ranking sobre o retorno dos impostos. Isso significa um déficit na economia, uma vez que nós temos, a cidade de Eutópolis dispõe de cerca de R$190 mil em orçamento anual para a disposição de diversos temas, dos diversos âmbitos econômicos, sociais e ambientais de nossa cidade. Nós gostaríamos de saber como que os senhores pretendem, de forma tão igualitária e social, destinar esses recursos, uma vez que não há iniciativa privada, certamente, nas propostas dos senhores. Estou muito honrada em representar o Partido Popular Brasileiro e a mobilidade urbana. Primeiro, é interessante observar a infraestrutura da nossa cidade, que tem apenas uma entrada. Então, tendo essa observação, é importante que os investimentos possam ir para os lugares corretos. Então, fazer com que a cidade tenha uma outra entrada por via de outras cidades vizinhas é fundamental. Além do mais, a questão do trânsito é promover essa socialização de... Se você vai usar carro para ir para o seu trabalho, aplicativos de carona e tudo mais, fazer com que toda a cidade tenha acesso a esse tipo de coisa, para que possa não só interligar os cidadãos e cidadãs, mas também diminuir o trânsito e reformar as ciclovias e construir novas ciclovias na nossa cidade, para que as pessoas possam não só cuidar do meio ambiente através do uso sustentável, né, que é de bicicleta, mas também melhorar a sua saúde para melhorar o condicionamento de vida dos nossos cidadãos. Assim encerro meu discurso. Muito bem, candidata. Candidato, você dispõe 2 minutos para a réplica. Obrigado pela resposta, candidata. Eu gostaria de aprofundar, funilar um pouco mais essa pergunta para o transporte escolar, porque estamos tendo um problema com segurança dos alunos das escolas. Não sei se a senhora leu no regulamento lá da cidade. E eu gostaria de saber se vocês dispõem de alguma proposta que esteja relacionada à privatização desse transporte escolar por parte das escolas, ou se não, o que vocês poderiam fazer para solucionar esse problema. Obrigado. Então, a sua pergunta, senhor candidato, deveria ter sido mais direcionada a princípio à segurança, mas é claro que nós temos essas questões, até porque é fundamental. Nós temos na nossa cidade 36 escolas, então o funcionamento seria melhor. A questão não é a quantidade, e sim a estrutura de como nós estamos cuidando dessas crianças a partir da segurança. Então, seria fundamental, e até está no nosso plano de governo, fazer com que essas escolas elas recebam maior fiscalização e elas sejam reformadas e tudo mais, para que tenha melhor comunidade aos alunos. E quando a privatização do transporte, esse não seria o ideal, até porque o próprio governo tem o dever de fazer com que haja o funcionamento correto desse sistema. Então, seria aplicada, ao invés de construção de novas escolas, por exemplo, que não é necessário,
e sim a fomentação, o melhoramento das que já existem, fazer com que o transporte, tanto as vias para chegar a essas escolas se tornem mais eficazes a partir do trabalho do governo, porque é esse o nosso papel, senhor candidato. Assim encerro o meu discurso. Muito bem, candidata. Dando sequência no debate, o PPD tem o direito de escolher quem responde. Eu gostaria de direcionar a pergunta para o partido extrema-direita. Bem, você tem 1 minuto para a pergunta, candidato. Bom, tendo em vista todos os debates que nós estamos tendo sobre a educação em nosso país, incluindo, por exemplo, reformações na educação de base, na grade curricular do ensino médio, entre outras, gostaria de saber o que o seu partido pode apresentar como proposta para tentar diminuir as altas taxas de analfabetismo que nós temos hoje em Eutópolis, chegando a bater até mesmo os 8%, dependendo do ano. Candidatos, vocês têm 2 minutos para a resposta. Obrigado pela pergunta, candidato. E assim, o nosso partido, com a educação, a gente acredita primeiramente que é obrigação do governo oferecer a educação até o ensino fundamental. 2. Sobre a questão de analfabetismo, acho que a solução seria aumentar a capacitação dos professores e aumentar o número de professores na cidade, porque pelo fato de ter muitas escolas, às vezes falta mão de obra, então talvez um programa que atraísse professores de fora para a nossa cidade, ou mesmo capacitados que já existem, e incentivasse a formação de professores, no caso, a escolha dos universitários para esse tipo de profissão, talvez aumentasse a quantidade de profissionais disponíveis no mercado de trabalho nessa área. Além disso, a gente tem um planejamento para melhorar a infraestrutura das escolas que já existem, porque não adianta ter esse grande número de escolas se elas não oferecerem um serviço adequado para os estudantes. Além disso, o governo também tem diversos programas de distribuição de materiais gratuitos para esses estudantes, porque é uma carência da nossa cidade, dos cidadãos, em relação a esse tipo de material. Bom, para adicionar ainda mais a resposta do senhor candidato Bispo Nojinho, gostaria também de acrescentar que o nosso partido não só realizará as medidas básicas e primárias que devem ser tomadas, como melhora das escolas, como também entrará em associação, facilitará uma associação das escolas com ONGs que já existem também na nossa cidade, para a educação de adultos que não tiveram oportunidade de aprender a ler ou a escrever, porque estes representam grande parte daqueles que são analfabetos na nossa cidade. Senhores candidatos, observando cada vez mais uma juventude desacreditada na política, nós não podemos não perceber isso na nossa cidade. Eutópolis tem um grande nível de jovens que, apesar de participarem do Grêmio Estudantil e tudo mais, eles estão desacreditados no poder que nós temos do voto. Então, ao seu ver, qual o papel do jovem, da sua universidade e do seu pensamento crítico na nossa cidade? Bom, levando em consideração, realmente, os jovens da nossa cidade não estão tendo o maior das interesses políticas, nós teremos de levar a eles a possibilidade de ter uma maior participação, como, por exemplo, tentar aumentar o número de palestras nessas escolas, levando vereadores, levando inclusive o prefeito, para trazer esses debates para próximo deles, para que eles possam expor a opinião deles de maneira mais próxima da gente. Vamos usar. Nós observamos na sua questão, o senhor falou sobre educação na outra pergunta. O senhor falou sobre trazer novos professores para a escola de fora. Perdão, obrigada pelo auxílio. Muitas das nossas propostas sobre a participação do jovem é realmente incluir o Grêmio Estudantil na participação da política. Porque nós observamos aí não só futuros integrantes de partidos, não só futuros defensores, mas pessoas capazes de disseminar o pensamento crítico em uma cidade que tem que sempre renovar esses ideais, essas ideias. Então, nós percebemos
Por exemplo, nossa cidade tem 12.584 estudantes matriculados em escolas. Se nós fizermos um trabalho com esses jovens desde cedo, para a inclusão na política, como o senhor mesmo disse, a partir de trazer pessoas para passar ideias e assim a gente construir uma cidade forte, criticamente falando, é fundamental para que as próximas gerações observem como a nossa cidade vai além, consegue ir além nessa questão que é tão importante, que é a juventude. Dessa forma, encerro o meu discurso. Muito bem, candidatos. O senhor dispõe de 2 minutos. Bom, você acabou realçando bastante o papel dos jovens e apresentando a mesma proposta que a minha, acrescentando muita coisa. Mas, tirando isso, nós pretendemos também, falando aqui um pouco mais da questão dos jovens, fazer com que as escolas, para que não se preparem apenas para vestibulares e outras coisas, nós pretendemos criar associações com as empresas locais para que esses jovens, saindo do ensino... Alô? Para que esses jovens saindo do ensino médio e, se possível, que tenham feito um ensino médio técnico, que já possam ser direcionados a essas empresas como estagiários, como trabalhadores de meio período, para que a escola tenha um papel mais importante e para que eles possam, mais cedo, ter como se posicionar perante as outras funções da sociedade. Bom, o candidato Leandro me perguntou uma questão relacionada à saúde, meio ambiente. Devolvo com a mesma pergunta, assim a gente pode continuar a questão. De um total de 23.130 domicílios, o Tópolis apresenta apenas 18.724 com coleta de lixo. Esse preocupante dado evidencia o descaso com a população carente e também provoca sérios prejuízos ao compromisso ambiental de nossa cidade. Com o intuito de solucionar essa situação, que medidas sustentáveis seu partido pretende adotar? O PRC agradece pela oportunidade de responder a esses itens e, dando prosseguidade à linha de raciocínio anterior, quando a gente fala da ação dos cidadãos na perspectiva de micropolíticas, que também são capazes de importantes ferramentas de ativismo social, seja político ou de cunho ambiental, a gente não esquece o papel do governo nesse processo. Durante o governo Getúlio Vargas, aí indo um pouquinho aqui, a indústria automobilística foi a que mais foi influenciada, teve o rodoviarismo como forma de se estimular a instalação de empresas internacionais no Brasil, o que não se levou em consideração tanto as questões geofísicas brasileiras, como também o fato de que o transporte rodoviário ele é altamente poluente. E nesse sentido, embora esteja falando da esfera municipal, o PRC entende que criar projetos que estimulem a utilização de outros modais de transporte é crucial, tanto no sentido de conservar e preservar o ambiente, mas também na perspectiva de garantir que as pessoas tenham melhor qualidade de acesso a esses transportes. E em relação a coleta de lixo, é importante salientar e, nesse sentido, recordar o que já foi dito anteriormente, que os programas que visam integrar os cidadãos nessa perspectiva de participar diretamente, corroboram justamente com isso, com fazer com que as pessoas entendam que jogar lixo na rua não prejudica, não é só um ato desleixado, mas é um ato irresponsável, que prejudica a cidade, que prejudica o próprio indivíduo. Então, fomentar projetos que visem a conscientização, parece até bobo, parece até redundante ficar falando de conscientização, mas enquanto isso não for um entendimento, um valor, a gente precisa... Candidato, o seu tempo foi encerrado. Obrigado. Depois você retoma. Candidato, 2 minutos para sua réplica, desculpa. Gostaria de perguntar mais uma vez como os recursos seriam destinados para tal, e quanto aos hospitais cateados também, um outro questionamento, na verdade, e dizer que o nosso partido ele tem um compromisso com as microempresas, que, como dito nas nossas diretrizes, que são claras quando se referem a este assunto, e os incentiva as empresas dispostas a trabalharem com isso. Nós incentivaríamos com apoios fiscais
essas microempresas que estariam dispostas a trabalharem conosco. Nós faríamos o recolhimento desse lixo e destinaríamos esses dejetos para essas microempresas que fariam a destinação final, junto com o apoio fiscal que o nosso governo também daria para essas micro ou macroempresas. O PDL trabalha com a prevenção. Nós não queremos que o povo possa sofrer com grandes doenças que podem ser provocadas pelo destinamento incorreto, pelo destino incorreto deste lixo. Por isso também nós criaríamos um aterro sanitário de acordo com as leis ambientais, que seria apropriado para cada tipo de lixo, para cada tipo de local para onde ele seria levado. É isso, e gostaria que os senhores fossem mais claros quanto ao destino financeiro. Em relação à questão financeira, é preciso salientar que uma das propostas do nosso partido é taxar o transporte individual, tendo em vista que o nosso objetivo é estimular a utilização do transporte público. Quando se utiliza, não só estimular, mas também melhorarmos o transporte público, a fim de que as pessoas não deixem de utilizar o seu transporte individual, não porque está caro, porque existe uma taxação do Estado, mas porque o transporte público é de tanta qualidade que não há necessidade para isso. É um transporte eficaz, seguro e, acima de tudo, que contribui para a organização da cidade. Então, esse dinheiro será proveniente da taxação de juros sobre o transporte individual, a fim de desestimular essa utilização e, de maneira correlata, o PRC entende que a administração da verba pública não nos falta dinheiro. Se a senhora entende que a situação que o Tópolis está com falta de dinheiro, por favor, candidata, reveja a receita que vem todos os meses. Nós temos verba. O que falta é entender que o transporte e o meio ambiente são prioridades, não são metas secundárias. São algo cruciais para o desenvolvimento da cidade. E antes de encerrar minha fala, eu gostaria de salientar um outro ponto que foi dito por alguns dos candidatos. Grêmio estudantil não é partidário. Nós não podemos corroborar com nenhuma forma de linha ideológica, de pensamento, que entenda que o Grêmio Estudantil está para fazer campanhas partidárias. Grêmio Estudantil está para defender as causas nas quais eles acreditam e representar aquelas pessoas do corpo que estão ali. Não é para fazer campanha para nenhum partido. Obrigado. Candidato. Com isso, nós encerramos o primeiro bloco. Nós vamos iniciar o segundo, e lembrando que você ainda tem a opção de fazer perguntas aos candidatos, tá? O tema sorteado foi saúde. Para quem vai a sua pergunta, candidata? Para o partido de esquerda. Para o partido de esquerda, está aqui logo ao lado. A senhora tem 1 minuto para perguntar. A cidade de Otópolis possui 15 estabelecimentos municipais de saúde, dos quais um é um grande estabelecimento hospitalar. Atualmente, o sistema de saúde da cidade está sucateado e mal administrado, não fornecendo possibilidade suficiente no tratamento médico para a população. Tendo em vista a atual situação brasileira, na qual 41% do imposto é destinado ao pagamento de impostos, como seu partido pretende resolver este cenário, sem agravar a frágil situação econômica do nosso povo? 2 minutos, candidata, para a sua resposta. Obrigada pela pergunta. Só reforçando o que ela falou, realmente, são apenas 15 estabelecimentos para mais de 23 mil domicílios. Então, a questão de ampliação, não só da qualidade desses estabelecimentos, mas também da criação de novos estabelecimentos bem estruturados é fundamental. Além de uma boa preparação dos profissionais na questão de não só trazer, como não tem ainda a questão da faculdade de medicina na nossa cidade, mas as pessoas que trabalham, que estudam da nossa cidade, fazer com que elas voltem para trabalhar nos estabelecimentos da nossa cidade, que é fundamental, fazer com que as pessoas de Otópolis reconheçam o valor de voltar e trabalhar na sua cidade. Isso é imprescindível. E também uma das nossas outras propostas é porque a maioria das mortes que estão acontecendo na nossa cidade é porque os hospitais não têm centro cirúrgico. Então, um investimento primordial
para a saúde é realmente fazer com que novos centros cirúrgicos sejam feitos, até porque as pessoas têm que sair da nossa cidade e ir para a capital para fazer a cirurgia que muitas vezes não dá tempo essa transição. Então, é extremamente importante bater nessa tecla de tanto profissionais de qualidade, novos postos de saúde, profissionais que voltem, né, como eu falei antes, e além do mais, a criação desses centros juntamente com um investimento aplicado. Tempo encerrado, candidata. Sua candidata tem 2 minutos para a sua réplica. O Partido Democrata pela Liberdade acredita que o número de postos é suficiente. O que precisa melhorar é a qualidade dos mesmos, então não é necessário criar mais. O que nós prevemos como melhor solução para as problemáticas da área da saúde é a alternativa de concessão da administração do estabelecimento hospitalar maior. E quanto aos menores, a administração deve continuar ligada ao administrativo municipal, que arranjará convênios com empresas privadas municipais. Se nós formos eleitos, o Partido Democrata pela Liberdade será eficiente no tratamento da população em frente à movimentação econômica da cidade. Essa concessão será disponível às empresas que se responsabilizarem por cuidar. E, além disso, haverá a fiscalização por meio do nosso governo dentro desses estabelecimentos hospitalares para ver se está sendo eficiente. E caso não esteja, nós trocaríamos com isso, haveria uma competição entre os hospitais. Ou seja, a qualidade dos hospitais tende a aumentar, visto que as empresas escolhidas seriam as que tiverem os níveis mais elevados de qualidade, tanto dos profissionais da saúde, quanto dos equipamentos utilizados, do tratamento utilizado e do método de atendimento hospitalar. Muito bem. Senhora candidata, 2 minutos para a sua réplica. Uma questão que não foi trazida ainda, que eu acho que é extremamente fundamental, é que a nossa cidade tem um grande número de idosos. Perceber isso e perceber também a importância da saúde e da ampliação, da construção de novos postos mais acessíveis para essas pessoas é extremamente importante. Além do mais, cerca de 4.406 domicílios não têm coleta de lixo. Então, para mostrar como está interligado todas as questões de nossa cidade, é importante perceber que essa falta de coleta de lixo também gera doença. Então, essa cidade integrada, que funciona como um coletivo, é extremamente importante para que os problemas sejam solucionados efetivamente. Então, para além de novos médicos, para além disso tudo, é importante observar a cidade como um todo, com todas as suas necessidades, seja de coleta de lixo, saneamento básico, para que assim possa se ampliar a saúde e atingir as outras esferas das políticas públicas. E eu acho que eu ainda tenho um tempo final, eu gostaria de retornar à fala do candidato de esquerda sobre o que eu falei do Grêmio Estudantil. Não falei em nenhum momento para fazer campanha partidária. Falei de participação da juventude, que é extremamente fundamental, seja do Grêmio Estudantil ou não. Então, atente-se à minha fala antes de mudar o que eu disse, senhor candidato. Assim encerro a minha fala. Muito bem, candidata. A senhora agora vai sortear o segundo tema. E em seguida dizer qual candidato a responderá. Só você. O tema sorteado foi habitação. A pergunta vai para a direita. Com o tema habitação, senhora candidata. Tendo em vista os problemas na infraestrutura, principalmente nas periferias, como a senhora pretende organizar o sistema de moradia popular? Candidata, 2 minutos para a sua resposta. Nosso partido pretende construir um conjunto habitacional em áreas pré-estabelecidas e pré-selecionadas de nossa cidade. Esse conjunto habitacional seria estipulado para determinadas pessoas que não tivessem habitação nenhuma, ou seja, as pessoas desabrigadas. O projeto consiste em as pessoas que estão
no momento sem habitação, poderem ajudar na construção de suas próprias casas, no intuito de conseguirem trabalhar na própria construção das casas para pagá-las. Como isso aconteceria? O governo escolheria previamente essas pessoas e elas trabalhariam na construção da forma como elas puderem. O governo previamente iria ver, iria analisar a condição física e psicológica dessas pessoas, para que dessa forma elas possam contribuir para o próprio pagamento e formação de suas casas, de seus lares. E com o dinheiro desse trabalho poderiam pagar tanto a casa quanto outros gastos individuais. Encerrada a candidata. Candidata Milena, 2 minutos. Senhora candidata, é importante também observar o cenário da nossa cidade. Há uma grande segregação socioespacial do centro da cidade e da periferia. Há um grande índice de pessoas que não têm condições de fazer esse investimento inicial para o programa. Uma das propostas do prefeito atual é a questão da construção da Vila da Vida, que nós estamos esperando até hoje, né, cidadãos? Que não foi feita. Então, é importante a gente perceber que essas pessoas da periferia com baixa renda não têm um investimento inicial, senhora candidata, para que seja feito na questão de ter depois desse investimento uma moradia segura e tudo mais. E daí eu reforço a minha pergunta para mais propostas sobre essa questão. Assim encerro a minha fala. Como dito anteriormente... Candidata, 1 minuto, calma. O tempo precisa ser zerado. Agora sim, 2 minutos. Como dito anteriormente, nós usaríamos essas próprias pessoas que estão desabrigadas para a construção dessas casas. Não haveria um pagamento pré-estabelecido, e sim pós-fixado a termos. E as nossas propostas de moradia incluem também as propostas de mobilidade, que no caso seriam, nós construiríamos redes de estradas por microempresas que estariam responsáveis por organizar e por coordenar e administrar essas terras, essas estradas e ruas, avenidas também. Nós teríamos ônibus com trajetos tanto entre municípios quanto entre bairros. Ou seja, as pessoas que estivessem nesses conjuntos habitacionais, como eu falei anteriormente, e as pessoas que estão dentro da cidade ou nas periferias, trabalhando em indústrias e fábricas, também poderiam contar com essa disponibilidade de acesso a diversos setores de nossa cidade, diversas localidades. Ou seja, nós estaríamos dessa forma contribuindo para a diminuição da segregação socioespacial de nossa cidade. Encerro a fala. Muito bem. Dando sequência, portanto, candidato de centro. Sorteie o seu tema, por favor. Tema sorteado é educação. Sua pergunta vai para... Não, já respondeu, candidato. Vai para os candidatos de extrema esquerda. 1 minuto, candidato. Bom, nós já tivemos a oportunidade durante este debate de ouvir a opinião sobre educação de alguns dos nossos partidos, alguns dos partidos que estão aqui. Gostaria de também saber quais seriam as suas propostas nesta área. Muito obrigado pela pergunta. Então, candidato, quando o PRC assume que a distribuição igualitária de riqueza é prioridade e é meta do seu governo, a gente entende que riqueza não se restringe apenas à ideia de capital, a ideia propriamente de dinheiro, mas a gente entende que educação também é uma riqueza que precisa ser universalizada, que precisa ser distribuída de maneira igualitária e democrática.
a gente entende riqueza no sentido mais amplo, entendendo que apenas distribuir dinheiro não necessariamente gera condições para que o indivíduo se mantenha de maneira minimamente adequada na sociedade. Por isso que a construção, se não a construção, mas a ampliação da grade curricular de meio turno para o ensino integral, focalizando em oficinas que sejam de interesse dos alunos, como iniciativas que já ocorrem por parte do governo federal. A gente entende que esses programas a nível fundamental são cruciais, além da participação dos alunos nas creches em tempo integral. Então, quando a gente fala disso, de educação, no sentido de ampliar o currículo, a gente também fala de ampliar a remuneração dos professores, entendendo que não se faz educação sem professores. De mesmo modo, a melhoria nas estruturas da escola é prioridade máxima. Não tem como dar aula numa turma de 70 alunos, de 40 alunos. Da cidade que eu morei antes de Eutópolis, já teve momentos que eu tinha que dividir a sala com mais 50 pessoas, que eu tinha aula de, por exemplo, física com um professor de química. Isso não faz sentido, candidato. Então... Seu tempo encerrou, candidato. Você vai ter tempo para continuar depois? Sua réplica. Bom, é nessa mesma linha de que nós precisamos remunerar os nossos professores de maneira mais eficiente, que nós do PPD pensamos em aplicar uma bonificação financeira para aqueles professores que conseguissem aumentar o desempenho dos seus alunos. E como seria medir esse desempenho? A partir de programas de medida desse desempenho, como o SAEB. Isso me preocupa porque em um estado do Brasil, no estado de Minas Gerais, um programa parecido com esse já existe. E o que a gente tem observado ao longo dos anos, e também com uma medida que garante uma cota máxima de reprovação, é que no final das contas a educação não é priorizada. A gente não pode viver em um modelo de educação onde a única coisa que estimula o professor a dar aula é uma remuneração financeira. Esse não é o objetivo. O objetivo não é que o professor se dedique mais para que tenha mais dinheiro, mas é porque ele acredite naquilo que ele está fazendo, no poder de transformação da educação, o que não impede, é claro, que os salários sejam aumentados, que temos reajustes, mas nós não podemos entender que a finalidade é o dinheiro. O PRC se opõe a toda e qualquer ideia que tenha como foco primário o dinheiro. E respondendo à candidata de esquerda, que disse que eu subverti a sua fala, candidata, o professor Matheus Xavier está gravando. Se no final a senhora quiser ver, seria perfeito, porque aí a senhora iria entender que eu só explicitei o equívoco da sua fala e não mudei nada. Então o problema está no que você fala e não na minha interpretação. Se expresse melhor na próxima. Obrigado. Muito bem. Encerrou? Muito bem. Dando sequência no debate, senhores candidatos, pode. O candidato quer direito de resposta, vai ser analisado, tá? A comissão já foi autorizado? Então, assim que terminar esse bloco, candidato, a senhora vai ter 1 minuto para a sua resposta, ok? O tema sorteado foi mobilidade. A pergunta vai ser para o PPD. Candidato, o microfone está aqui do lado. O senhor dispõe de 1 minuto a partir de agora. Eu gostaria de saber, em relação ao problema que há de deslocamento das zonas periféricas da cidade para o centro, porque as linhas atualmente existentes não conseguem dar conta da demanda de cidadãos que se deslocam todo dia para o centro. Eu gostaria de saber se vocês têm algum tipo de proposta e, para além disso, para a solução dos problemas com semáforos que estão tendo no centro da cidade. Obrigado. Tá, muito obrigado, candidato. O senhor tem 2 minutos, tá, candidato, para a sua resposta. Tá, muito bem. Nós pretendemos, para aumentar a eficácia do transporte público, principalmente das áreas periféricas, realizar uma melhor distribuição nos horários dos ônibus e diversos transportes públicos com base no fluxo de pessoas nesse horário, porque o que acontece é que muitas vezes essa distribuição errônea que temos atualmente na nossa cidade acaba fazendo com que tenha muitas pessoas para poucos ônibus, pouca gente conseguindo de fato chegar de maneira confortável ao seu destino.
Além disso, com relação aos semáforos, nós pretendemos implementar medidas de acessibilidade, como, por exemplo, sons do semáforo, sons para cada cor, para que possamos facilitar o trânsito dos pedestres que tenham problemas, por exemplo, de visão, e que possam, dessa maneira, de maneira mais tranquila, realizar esse seu caminho, sua jornada. Gostaria também de falar de uma questão que nós temos de mobilidade, que é um grande congestionamento na nossa cidade, principalmente nas áreas urbanas. E sobre isso, as medidas que nós consideramos mais cabíveis é, por exemplo, um aumento do preço do estacionamento nessas regiões para que haja uma desconcentração, além também de criações de vias de um anel viário ao redor da nossa cidade, disponíveis para aqueles veículos de maior carga, para que estes sejam deslocados do centro da cidade, fazendo com que haja uma mobilidade mais fácil por parte daqueles que precisam chegar ao seu trabalho diariamente. Muito bem. O candidato, o senhor tem 2 minutos para a sua réplica. Sobre a sua proposta de sonorização dos semáforos, eu gostaria de saber se o senhor acha mesmo que daria para ouvir os semáforos em meio ao barulho, né, do centro da cidade, daquela poluição sonora que existe. Gostaria de saber também, em relação a aumentar o preço do estacionamento, você acha que ia dificultar ainda mais a vida daquelas pessoas que já demoram muito tempo para chegar no trabalho, ainda tem que procurar estacionar muito longe do trabalho, pagar caro por isso e ainda ter que ir andando a pé até o serviço. E gostaria de saber também sobre a qualidade dos ônibus atuais, que não existe nenhum tipo de rampa de acessibilidade ou de ar-condicionado, ou qualquer outra coisa que favoreça a qualidade do transporte. Nós temos... Muito bem, tempo está zerado, só um instantinho, candidato. O senhor vai ter agora 2 minutos. Nós temos sim no nosso projeto um aumento da acessibilidade nos ônibus, tendo em vista este problema. E temos também um do incremento do número de estacionamentos disponíveis ao longo da cidade. Essa proposta de aumento é em algumas regiões específicas em que está havendo uma superlotação, que às vezes acaba sendo bem desnecessária. Desculpa, Milena. Você vai ter 1 minuto, tá, para o seu direito de resposta. Passa o microfone, por favor, para lá, para a Milena. 1 minuto, candidata, a contar a partir de agora. Senhor candidato, a questão está realmente na interpretação, porque é para além do analfabetismo, está o analfabetismo funcional. E nós, senhores, e é importante combater isso também. Me deixa extremamente triste saber que o nosso debate sobre a nossa cidade, sobre o valor do voto, está girando em cima de uma discussão extremamente boba como essa, senhor candidato. Dessa forma, espero que isso não tenha mais delongas. Se for necessário, assistiremos sim a gravação, mas eu espero que nós demos continuidade a esse debate que é para ser de extrema importância para a nossa cidade. Assim encerra a minha fala. Candidato se sentiu ofendido também solicita, a gente vai analisar. Por enquanto já deu a resposta da candidato. Você vai sortear aqui o nosso último tema. Evidentemente, só pode ser sobre economia. E o único partido que ainda não respondeu foi o PRUC. Então, candidato, o senhor dispõe de 1 minuto. Peço silêncio na plateia, por favor. Senhor candidato, entendendo que a boa utilização dos recursos é fundamental para que os programas governamentais não fiquem apenas no papel, mas sejam aplicados diretamente, como o seu partido, no contexto de alta inflação, entende acredita que conseguirá estimular com que a população... Reformulando. Como o seu partido acredita que será possível manter o poder de consumo da população em um contexto de inflação e, ao mesmo tempo, garantir com que elas tenham acesso a recursos básicos e até mesmo atividades do desposto, como turismo e atividades esportivas? Quero que o senhor fale um pouco sobre a relação da economia na cidade de Eutópolis em relação ao contexto de inflação. Obrigado. Candidato, o senhor dispõe de 2 minutos para responder. Eu gostaria de falar que, como o senhor mesmo disse, é realmente uma má administração desses benefícios. E a cidade hoje, como o senhor disse, não está falida, a gente tem condição. E uma coisa que movimenta muito a economia na cidade são as nossas igrejas. E assim, pelo fato de elas estarem diretamente ligadas à economia,
eu acredito que poderia haver uma criação de mais igrejas para que ocorresse a arrecadação de dízimos e que esses dízimos fossem usados para melhorias na cidade.